Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 12 de setembro de 2016, às 14 horas. Inicialmente, eu gostaria de fazer aqui um registro de felicitação com o juiz corregedor da Justiça Militar Mineira, do Tribunal Militar de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar. Lá a designação, embora seja de segundo grau, é juiz, né? Juiz Fernando Armando Ribeiro, pela publicação, neste próximo dia 15 de setembro, de um livro. Ele é um dos coordenadores, inclusive vai proferir a palestra na Academia Mineira de Letras, nesse dia 15 às 19 horas, um livro que faz uma conexão entre o direito e a literatura. Shakespeare e Cervantes sob o olhar do direito e da literatura. E muito interessante, com vários autores do Brasil inteiro, inclusive um que o Dr. Emerson é um leitor assíduo, que é o Lênio Streck, é um dos autores. E também o nosso colega da Justiça Estadual é um dos autores, que é o Rogério Medeiros Garcia de Lima, desembargador Rogério Medeiros, que é um dos autores desse livro. Então, gostaria de registrar aqui a felicitação. Hã? Bom, mais algum registro? Pois não? Se nos permite, senhor presidente, nós gostaríamos, em nosso nome pessoal, dos advogados e advogados presentes, da AMAT e da OAB, registrar com muita alegria hoje a posse da a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Boa lembrança. Tivemos oportunidade, senhor presidente, de conhecê-la rapidamente. Sua Excelência, como todos nós sabemos, é dotado de uma cultura luminosa, de uma operacionalidade e de uma dedicação ao seu trabalho. Uma coisa que nós tivemos a oportunidade de notar, senhor presidente, se nos permite aqui, é a sua simplicidade. Certa vez, viajando num voo noturno de Brasília para cá, Sua Excelência chamou a atenção de todos os passageiros. Por quê? Entrou na fila, submeteu-se a todos os procedimentos para embarcar no avião. Todos. Uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Quando nós estávamos no avião, que nós íamos à frente, sentei-me à janela, uma outra pessoa no meio, e Sua Excelência sentou na fila, no banco da fila. Com a maior simplicidade, senhor presidente. Ao descer, o que nos chamou a minha atenção e de vários outros, Excelência, que ela, como ministra do Supremo Tribunal Federal, que poderia ter, ou deveria ter, segurança, carro próprio, chamou um táxi e veio para a cidade. O que foi mais notado ainda, nós outros estávamos na fila do ônibus e ela, evidentemente, chamou o táxi. Mas não tinha um segurança, não tinha carro esperando, não tinha nada, senhor presidente. E que nos chamou também a atenção de nós outros que estavam lá, que um magistrado da área civil, juiz, tinha um carro esperando por ele. Vejam, vossas excelências, como é digno de registro a simplicidade de Sua Excelência, a ilustre ministra, que irá dar um exemplo, senhor presidente, como ela já disse, com deixar de lado algumas mordomias, entre aspas, que o cargo lhe oferece. Então, isso tudo, senhor presidente, é uma mineira que nós queremos registrar e temos certeza que o fazemos em torno da OAB e da AMAT e das advogadas e advogados presentes. Obrigado. Muito bem lembrado também, registrando a nossa adesão à homenagem.
E é importante isso lembrar também que Sua Excelência priorizou as questões trabalhistas na sua primeira pauta. Vai ser uma pauta exclusivamente trabalhista. E nós todos estamos convictos que é uma pauta de afirmação dos direitos sociais, e não esperamos que não seja uma pauta de desconstrução, que o Supremo não vá fazer uma desconstrução dos direitos sociais trabalhistas. Então, eu acho que essa privilégio, essa prioridade com essa pauta trabalhista, esperamos todos nós, temos a convicção, seja no sentido de uma reafirmação dos direitos sociais decorrentes do trabalho. Mandar essa ata com essa expectativa o mais urgente possível, para ela ser lida antes da sessão. Bom, então vamos agora, a senhora secretária, para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Com a adesão do Ministério Público aos registros também. O primeiro processo é processo físico, é o 37 da pauta, preferência regimental, é o 889/2014, procedência primeira vara de Divinópolis. Relatora é a doutora Maria Cecília, doutor Vicente de Paula Maciel é o revisor e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrita a doutora Camila Linsneyer pela recorrida. É o 37 da pauta. Quem que é o relator? Eu sou. Eu estou conhecendo do recurso ordinário. Reiniciou aí. Não está tendo na tela. Doutor Vicente é o revisor, mas eu posso ler a conclusão. Ela vai fazendo a sustentação oral, não é? Ok. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, confiro-lhe provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na inicial. É o meu voto. Inscrita para sustentação oral, doutora Camila, a quem concedo a palavra. Excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público, boa tarde. No caso dos autos, cumpre registrar aqui que o autor ele foi testemunha em um processo desse mesmo assunto, né? Quando ele ainda era, na verdade, a empresa dele era representante da reclamada, né? Nesse depoimento que ele prestou lá, quando ele tinha a obrigação legal de dizer a verdade, ele confirmou, né, a tese da reclamada de que aquela relação havida entre eles era puramente comercial, né, entre a empresa e entre as duas empresas, no caso, a empresa da qual ele era sócio e a empresa reclamada. No depoimento, ele falou o seguinte, que ele prestava serviço para a reclamada desde junho de 2000. Só um minutinho, eu vou pedir o desembargador Emerson para presidir a sessão. Uma urgência aqui para a gente. Posso? Que ele foi representante comercial, então, que ele obteve o registro junto ao CORE, quando iniciou a prestação dos serviços, né? E, dentre outras coisas, ele confirmou que ele fazia sua própria rota de trabalho, que era ele quem arcava com os custos do negócio, né? Alimentação, hospedagem. Ele também confirmou que não lhe era passado o roteiro. Então, o depoimento que ele prestou quando do processo dele como autor teve a nítida intenção de beneficiar o mesmo, né? Lembrando ainda que foi juntado aos autos uma cópia do processo do irmão dele como prova emprestada, aonde o irmão dele, em juízo, quando autor, menciona os mesmos fatos que ele mencionou quando testemunha, né? Confirmando que a relação realmente era comercial entre as duas empresas. Outras questões que foram levantadas foram de questões de reuniões, enfim, e todas as testemunhas trazidas aos autos também confirmam que eram reuniões somente 3 vezes ao ano para apresentação de coleção, né? Eles não eram obrigados a participar, não eram punidos. Também uma das testemunhas trazidas aos autos pelo próprio reclamante
confirmou que a empresa permitia a contratação de preposto, então, verificando que realmente era a contratação de uma empresa e não de uma pessoa, que ele próprio, no caso, foi preposto de uma empresa que também prestou serviços para a Marisol, né? Então, assim, diante de todos os fatos comprovados no processo, nós pedimos que seja mantida a sentença de primeiro grau. Palavra relatora. Eu peço vênia à sustentação oral. Eu cito aqui trechos do depoimento da testemunha do reclamante e também da reclamada que deixam bem claro a existência de subordinação jurídica do reclamante à empresa. Da testemunha empresária eu retiro que o depoente abriu empresa para poder trabalhar na reclamada, que todos os representantes da reclamada têm que ter empresa, é o fenômeno que a gente conhece de pejotização, que o representante pega a carteira de clientes já existentes, mas também angaria clientes novos, que sempre há contato do representante com o gerente através de telefonema, que o gerente viaja com representantes periodicamente, que o representante viaja todos os dias de segunda a sexta-feira, que o representante angaria clientes, mas é a empresa que aprova o cliente posteriormente, que se não alcançar as metas, o representante deixa de ganhar um prêmio, assim como o gerente mostra o número negativo na reunião para todos os que lá estivessem. Esse é só um aspecto da prova para demonstrar a subordinação jurídica. Eu entendi que há vínculo de emprego e estou determinando que os autos baixem a primeiro grau para o julgamento das demais questões fáticas. Como revisor, juiz Vicente, com a palavra. Estou de acordo, acompanho a relatora. Sou o terceiro votante, peço vênia da brilhante sustentação, mas também acompanho a relatora. Então, eu proclamo por unanimidade prevaleceu o voto da relatora. Obrigada. Processo seguinte. Tá. Posso pregar o próximo, doutor? É o 43 da pauta. 156-2013-071. Procedência Vale do Trabalho de Patos de Minas. Recorrente Global Serviço e Ministério Público do Trabalho. Relator, doutor Vicente de Paula Maciel Júnior. Revisor, doutor Emerson. E terceiro votante, doutor José Eduardo. Sustentação oral pelo Ministério Público, doutor Genderson Silveira Lisboa. Esse é PJE ou é físico? Físico. Qual que é o número? 43 da pauta. Com a palavra, o relator. Apareceu para mim aqui, não? Saiu de novo? Não, não apareceu aqui ainda. Agora entrou. 43. Com a palavra, relator. Conheço o recurso ordinário do autor e o recurso ordinário da reclamada, com exceção dos tópicos relativos à ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, à perda de objeto e ao pleito de restringir os efeitos da decisão ao município de Patos de Minas. E, no mérito do provimento parcial ao recurso da ré para reconhecer a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, determinar o retorno dos autos à origem para que se profira nova decisão, restando prejudicado o exame das demais matérias objeto do recurso da reclamada e do recurso ordinário do autor. Palavra, Lúcio, representante do Ministério Público. Excelência, eu estava preparado para sustentar o recurso do Ministério Público, mas ele está sobrestado em virtude da preliminar arguída. Eu poderia manifestar em caso de eventual divergência? Pois não. A do Emerson.
Observação aqui. Tentando me É porque entender. talvez, isso eu deixo sempre a cargo do relator. O relator acha que melhor deixar, não. Quando é um ou dois, a gente tem superado, mas sempre deixa essa análise para o relator. Se o relator quiser ir no mérito, eu concordo. Se ele preferir achar que nesse caso é melhor voltar. Não acompanha. Eu também. Esse aqui foi realmente sem fundamentação. É raro anular uma decisão, mas essa eu fui na decisão e ela não tinha a fundamentação devida. Por isso entendi de retornar pelo ato não ser um ato válido, judicialmente proferido. Acho que o meu aqui foi mais coerência, né? Porque tem aquela tese, aplica o 489 ou não, para fim, na CLT. Vamos, vai fazer diferença. Usa muito. Eu estou acompanhando. Então, eu também estou de acordo e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos passar aos processos de PJE da relatoria do desembargador Emerson. Sustenta, priorizando de sustentação oral, né? Sessão doutor Emerson, participa o doutor Zé Eduardo e doutora Maria Cecília. O número 2 é o 10373, 2015, recorrente supermercado Superluna Limitada e recorrido Felipe Augusto Almeida Nascimento. Inscrita a doutora Aline de Paula Lopes pelo reclamado. É o número 2, PJE. Está custando. Já abriu o seu? Então, com a palavra, o relator. Gente, eu estou conhecendo os recursos interpostos no mérito, negando provimento ao do autor e dando provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 25.000. Para aqui da minha posição. Reduzindo o valor da condenação para R$ 35.000 e, consequentemente, de custas para R$ 700. Devendo a Secretaria da Vara adotar as providências necessárias para a restituição do valor recolhido maior pela reclamada. É meu voto, senhor presidente. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Aline de Paula Lopes, a quem concedo a palavra. Boa tarde, senhores desembargadores. Boa tarde aos aqui presentes, representantes do Ministério Público. Trata-se de ação onde se discute a reversão da justa causa, onde as provas documentais e testemunhais constam a flagrante cometimento do ato ilícito por parte do reclamante. A prova documentada aos autos, a gravação do dia dos fatos, comprova que o reclamante ele colheu produtos nas prateleiras do mercado e agiu em conjunto com a senhora Amanda quando passaram determinados produtos no caixa sem o pagamento integral desses produtos. Verifica-se, com base no boletim de ocorrência também acostado aos autos, que a senhora Amanda, juntamente com um outro empregado da ré, comprovam que o autor da ação também esteve presente e estava ciente do cometimento do ilícito. Sendo assim, mister se faz a reforma da sentença para que seja mantida a justa causa aplicada ao reclamante. No que tange ao pedido de danos morais, também a razão não assiste ao autor, uma vez que a ré não cometeu qualquer ato ilícito. O autor, ele sim manteve diversas condutas de improbidade na empresa, teve diversas advertências e suspensões aplicadas, bem como as provas dos autos comprovam o ato por ele cometido. Razão pela qual pede-se a reforma integral da sentença para que seja declarada a justa causa aplicada, bem como
extinto a condenação e indenização por danos morais. O relator deseja prestar algum esclarecimento ou mantém o voto? Presidente, só para dar um rápido esclarecimento, analisei essa prova, inclusive a questão dessas imagens relativas ao possível subtração de mercadoria pelo reclamante. Só que, assim, embora não acho que a prova seja suficientemente clara, assim como o juiz de primeiro grau deixou consignado, que o reclamante estaria efetivamente subtraindo. O que o reclamante alega e a possível autora dessa subtração de mercadorias confessou em juízo que ela solicitou ao reclamante, passou uma lista a ele para que ele pegasse algumas mercadorias, porque ela não poderia sair do caixa. Ele pegou, passou no caixa, ela mesma, operadora do caixa, que registrou ou não determinadas mercadorias, tem até um outro empregado envolvido, que ajudou, parece que, no empacotamento dessas mercadorias. E, enfim, a prova não é tão conclusiva quanto parece a empresa de que ele efetivamente tenha subtraído ou tinha ciência de que a tal operadora de caixa, melhor dizendo, estava subtraindo mercadorias ao não registrá-lo. O procedimento em relação ao reclamante, o que as imagens evidenciam é que ele simplesmente atendeu uma solicitação da colega e ela simulou por ela própria uma possível passagem pelo caixa, usando o reclamante como talvez uma pessoa para poder fazer a retirada dos produtos só da prateleira. Então, assim, eu não acho que a prova seja tão segura. E como o juiz de primeiro grau, que estava presente, acompanhou, colheu toda a prova, teve essa mesma impressão, julgo que não há o que reformar no aspecto. A minha visão, que é mais afastada do juiz de primeiro grau, convergiu no mesmo sentido. Então, parece-me que esse realmente é um fato que se constata da prova produzida, né? E quanto ao dano moral, eu estou dando um provimento parcial para reduzir, que achei que o valor estava um pouquinho acima dos padrões que nós usamos normalmente, considerando os vários fatores que nós utilizamos para fazer essa fixação, e refutando os argumentos da reclamada, inclusive o fato dele ser menor, o que, na verdade, não exclui a ilicitude, mas sim a imputação a ele de um fato delituoso, ele sendo menor, agrava mais ainda a situação da empresa, porque, afinal de contas, eu acho que ela tinha que ter mais cuidado ainda, né, no sentido de apurar em relação a esse menor uma conduta e impingi-lo uma situação tão grave quanto foi. Mas, mesmo considerando isso, achei o valor um pouco acima dos padrões normais, o tempo de trabalho, o valor de salário que ele recebia na empresa, o próprio padrão econômico da reclamada, enfim. Então, achei melhor reduzir o valor ao patamar de R$25 mil. Então, eu peço vênia da sustentação, mas mantenho a minha proposição de voto. Eu sou o segundo votante, eu peço vênia da sustentação oral também, mas eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Doutora Maria Cecília. Na verdade, eu não fiz divergência em minha anotação, mas quando fixou em R$25 mil, eu tive dúvida se o valor era alto ou não. Fui à sentença e a sentença fixou em 50 mil, quer dizer que o doutor Emerson dividiu por 2. Agora, eu não consegui ver o tamanho desse supermercado, porque, na verdade, houve um furto e o reclamante, ainda que sem conhecimento, tirou os produtos da prateleira. Eu só fico pensando se 25 mil, se a gente não podia dosar melhor esse valor. Supermercado, ele é, para mim, desconhecido. Superluna Limitada. E R$25 mil para um menor de idade, até que ponto isso não vai estimulá-lo? Valeu a pena participar e ter uma imputação e ter essa indenização. É mais do que ele ganharia em anos de trabalho lá. A minha preocupação foi só essa. Eu não anotei e deixei para a gente discutir aqui. Eu acho que a gente ainda poderia reduzir um pouco mais esse valor. Mercado Luna. Eu não sei o tamanho desse Superluna. 5 milhões de reais o capital. 1.500 funcionários. 5 milhões É uma empresa de grande. É um supermercado Complicado, grande. né? Tem umas situações que são complicadas, porque ele teve uma participação. Pode ter induzido a erro. Eu sei que é grave a improbidade, tem que ser bem apurada. O pai do menor lá, o menor ele não concordou com a
reunião, dizem que foi uma reunião simplória com o gerente, subgerente, o reclamante disse que ele foi, inclusive, ameaçado para que assinasse um documento de demissão, para não ser... Entendi. Entendeu? Então, considerando esses vários... Eu relato isso mais ou menos no voto. Né? Considerando esses fatores, é que eu... Fixou em 25. Quer ver o tempo de trabalho dele? Salário, acho que era próximo ao salário. Eu acho que está razoável, porque pelo porte econômico da empresa, e aqui a gente não tem. Se a gente não chegou à conclusão que ele 2 anos participou, de trabalho, R$1.000 que não tem por mês, prova. aproximadamente. Eu fico vencida quanto ao valor. Eu acho que eu fixaria nos R$10.000. Eu acho que seria suficiente. Eu fico mais confortável ficando vencida nesse caso. Então, por maioria, Isso. vencida parcialmente a desembargadora Maria Cecília quanto ao valor, apenas quanto ao valor, prevalece o voto do relator. Obrigada, excelência. O próximo agora é a sessão do doutor Zé Eduardo. Fazendo um negócio aleatório mesmo. A moça pegava a mercadoria e passava direto. É um menor, E lá mandou atrás, ele fazer, ele fez obedecendo. É complicado. É complicado. Você é emprega de 55 mil. É o número Agora é minha? 15. É, sessão do doutor Zé Eduardo. É o 15 da pauta. Doutor Zé, participam doutora Maria Cecília e doutor Vicente. O número 15, recorrente Mega 10677-2016, recorrente Mega Cabos, Indústria e Comércio de Cabos Especiais Limitada, e recorrido João Paulo Rezende, inscrito doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada. É o 15 da pauta do doutor Zé Eduardo. Questão de adicional noturno, sou relator nesse processo. Mega Cabos, João Paulo Rezende, né? Isso. Adicional noturno. Diferença de horas extras paga por fora. Intervalo intra-jornada. Diferença de hora extra. Concessão de intervalo de 15 minutos. Multas convencionais. Bom, eu estou conhecendo o recurso no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para a sustentação, doutor Edson, a quem conceda a palavra. Obrigado. Senhor presidente, a empresa pede provimento ao seu apelo, senhor presidente. Obrigado. Doutora Cecília. Eu estou votando com Vossa Excelência. Doutor Vicente. Está abrindo aqui. Não tem divergência nenhuma, nem de Vossa Excelência. Não tem anotação de divergência. Não tem não. Está de acordo. Então, assim se decide, a unanimidade nos termos do voto do relator. Aí depois, carregando suas... Para a doutora Cecília, né? Agora os processos de PJE da doutora Maria Cecília. Da doutora Cecília não tem ninguém, não. Ninguém? Tem do doutor Vicente. Então, doutor Vicente. Só fechar lá, abrir a sua parte. Não, de baixo. Só do voto que você fez. Da sessão doutor Vicente é o número 510-264-2016. Vai carregar. Recorrente é Wilson Rocha Filho, recorrido Caixa Econômica Federal. Participam o doutor Emerson e doutor Zé Eduardo. Inscrita a doutora Cristiane Pereira pelo reclamante. Essa é uma questão interessante, esse processo. Com a palavra, o relator já carregou o PJE, doutor Vicente? Agora sim. Conheço o agravo de petição interposto, no mérito, nego provimento.
Inscrita para sustentação oral, doutora Cristiane. Hã? Não? Não, não é agravo de petição, Não, estava Excelência. pregoado outro, é o 10264. Desculpa, doutor Vicente, porque custou a aparecer aqui, estava outro. É que esse era a distância. Ah, da Caixa Econômica. É, da É Caixa porque abriu Econômica. outro aqui para mim também. É 10264, Wilson Rocha e Caixa Econômica Federal. Então, com a palavra o relator. O relator está mudo, até apareceu um PJ aqui. Custou abrir aqui para mim. Caiu de novo. Qual que é? É esse sim. Era da Caixa. É da Caixa. É o 10264. É porque eu tinha pregoado, porque era distância. Eu apregou antes. Só que ele não veio. Agora já deu, 10264. Já estava? Ah. Wilson Rocha Filho. Conheço recurso ordinário no mérito, nego provimento. Inscrita para sustentação oral, doutora Cristiane Pereira, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais componentes dessa egrégia turma, com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, o autor, ora recorrente, reiterando as razões que trouxe no seu recurso ordinário, esclarece que a presente demanda, ou a respeitada sentença de primeira instância, que declarou a litispendência, mais uma vez, respeitosamente, não merece prosperar. Isso porque temos aqui uma situação um pouco peculiar, que é a questão da causa de pedir. Causa de pedir remota, causa de pedir próxima. O autor ajuizou uma demanda anterior, a qual foi esclarecida, declarada em primeira instância, mas foi ajuizada com base no seu enquadramento legal. Pediu o autor horas extras, além da cesta diária, com base no enquadramento do artigo 224, caput da CLT. Referida demanda, houve julgamento procedente com relação às horas extras, além da 8ª, uma vez que o juízo entendeu que ele exercia função de confiança. Essa demanda ajuizada agora, que está em análise com Vossas Excelências, trata-se do pedido de condição mais benéfica incorporada ao contrato de trabalho em razão da norma interna da Caixa Econômica Federal, que vigia no momento da admissão do reclamante. O autor foi admitido em agosto de 1989, quando, então, a Caixa Econômica Federal detinha uma norma interna, o PCS 89, a qual assegurava uma jornada de 6 horas para todos os seus empregados, independente da função que exercessem. Função de gerente geral, superintendentes, supervisores, que é o caso, inclusive, do autor, que era supervisor de atendimento. Então, nesse sentido, entende que aqui, apesar de existir uma causa de pedir próxima com relação às horas extras, além da sexta, há uma causa de pedir remota diversa, ou seja, com base em direito adquirido, condição mais benéfica, artigo 468 da CLT, súmula 51 do TST. Aqui está se pedindo apenas a 7ª e a 8ª horas extras com base nesses direitos. Por essa razão, foram transcritas algumas decisões, uma decisão com relação à causa de pedir próxima e remota, transcreve-se o teor do acordo, entendendo assim que não há que se falar em litispendência, não há que se falar na aplicação do artigo 337 do CPC, pelo que entende deverá, então, ser julgado por Vossas Excelências, caso assim entenderem, o mérito da demanda que refere-se, como dito, repetido e reiterado, ao direito adquirido e à condição mais benéfica incorporado ao contrato de trabalho, que foi admitido em 1989, quando vigia o PSS 89. Por essas razões, requer seja dado provimento ao seu recurso ordinário. Doutor Vicente, gostaria de comentar? Eu entendi razoável aquilo que foi decidido e apreciado pelo juiz em primeiro grau, tendo adotado e transcrito, inclusive, o trecho da sentença, onde o mesmo fundamenta, que verifica-se, portanto, que a parte autora
admite a identidade de partes pedidos, horas extras além da cesta trabalhada com o divisor de 150, reflexo e recálculo, o que também está nítido na comparação entre as petições iniciais, mas nega apenas que a causa de pedir, dizendo que agora o pedido tem laço no direito adquirido e condição mais benéfica. No caso dos autos, o fato é o trabalho além da sexta hora diária. Portanto, nessa e naquela ação, o ato é o mesmo, já que o contrato de trabalho é o mesmo. Há, pois, identidade de causa de pedir remota. A meu entendimento, o juiz estaria correto e eu mantive a decisão. Doutor Emerson. Eu vou pedir vênia ao relator. Eu sempre decidi que a causa de pedir distinta não gera esse tipo de litispendência e, quiçá, coisa julgada. Fiz uma pequena divergência aqui, vou ler para ser bem mais sucinto, né? Digo o seguinte, que a respeitável sentença, não obstante seus judiciosos fundamentos, não retrata melhor a análise sobre a litispendência. É de conhecimento comum que todo pedido tem uma causa, e esta pode ser identificada através da singela indagação. Por quê? Fato, parênteses, fecho, o autor deduziu a pretensão, parênteses, pedido. Ou, de forma mais simples ainda, qual as razões ou fundamentos, fato, quer se obter ou alcançar tal bem jurídico. Conclui-se daí que a causa de pedir consiste no fato ou no conjunto de fatos aos quais o autor atribui a produção de um determinado efeito jurídico. Teoria germânica da substanciação adotada pelo CPC de 73, artigo 282, inciso 3, como pelo CPC de 2015, artigo 319, inciso 3º. Por isso, cada fato ou cada conjunto de fatos constitui-se uma causa de pedir. Se houver pluralidade de fatos, poderemos ter, então, uma pluralidade de causas de pedir, independentemente de termos estes fatos ou conjunto de fatos distintos e homogêneos ou heterogêneos. No caso dos autos, quando instados a nos posicionarmos sobre a concorrência da litispendência, estamos diante da presença de fatos distintos e homogêneos, a repercutir na esfera jurídica de uma mesma pessoa, qual seja a remuneração de 7ª e 8ª horas, em razão, 1, do não enquadramento do autor na condição prevista no parágrafo 2º do artigo 224 CLT, causa de pedir deduzida no processo anterior, e 2, em virtude do reconhecimento da existência da condição mais benéfica incorporada ao contrato de trabalho e de direito adquirido à jornada limitada a 6 horas para todos os empregados que exercessem cargo de confiança, situação constante da atual demanda. São causas de pedir distintas e, como tal, não podem induzir litispendência, data vênia dos fundamentos da respeitável sentença recorrida. Quando a norma processual diz que o autor deve, ao propor a ação, deduzir todas as razões de fato e de direito pelas quais pretende a condenação do réu, isto está a se referir aos limites da ação proposta, causa de pedir e pedidos deduzidos na demanda de referência. As regras do artigo 319, 3 e 508 do CPC, eu estou me referindo ao de 2015, com a devida vênia dos fundamentos de primeiro grau, não estão a dizer coisa distinta da aqui afirmada, muito embora, segundo o fundamento na origem, assim fosse desejável ou até conveniente que o autor o fizesse. Fala-se até lá na sentença sobre a questão da lealdade processual. Relevante lembrar o princípio da adstrição aos pedidos. O juiz, ao proferir a sua decisão, deve se conter aos limites traçados e delimitados pela petição inicial e defesa, notadamente quanto aos fundamentos de fato deduzidos pelas partes. A petição inicial é a linha de contorno de sua ação, dela não podendo se extravasar. E, para finalizar, a ação rescisória não tem o condão ou permissão de revolver fatos e provas, sendo de se destacar ainda que, para sua pertinência, mistério é a ocorrência de pré-questionamento das questões de fato e de direito na ação subjacente, não sendo possível seu acolhimento com renovadas vênias diante de fatos que não compuseram o debate no processo anterior, o que reafirma existir coisa julgada relativamente a fato, inexistir, coisa julgada relativamente a fato não deduzida, e que para isso mesmo pode ser invocada em ação distinta. Por isso, provejo o recurso para, cassando a decisão recorrida, que extinguiu o processo em julgamento do mérito, afastar a preliminar de dispendência acolhida, determinando o retorno dos autos à origem,
para seu regular prosseguimento, proferindo ao final nova sentença, como se entender de direito. E estou determinando o retorno, especialmente nesse caso, porque aqui se discute a questão, inclusive, do divisor de 150, tem aquela IRDR no TST, né, que obsta o julgamento de imediato. Então, é mais um dos fundamentos para o retorno e não julgamento imediato. É como eu voto. Bom, eu sou o terceiro votante nesse caso, e aqui tem uma dificuldade, porque a gente divergia aqui da decisão recorrida, importa em divergir de dois grandes processualistas. Um jovem processualista, doutor Leonardo Tito, brilhante, estudioso, e não vou dizer um velho, vou dizer um experiente processualista, o doutor Vicente, né? Que também é nosso, professor de todos nós aqui, é um estudioso que sempre examina com muita originalidade e profundidade todos os processos. Mas eu acho interessante a abordagem que foi feita, inclusive um argumento muito interessante quanto que cabe à parte, desde logo, e na coisa julgada está implícita todos os fundamentos jurídicos que potencialmente poderiam ser arguídos, né? Também estão abrangidos pela coisa julgada, mas, no caso, me parece que a causa de pedir não está incluída nisso, porque a causa de pedir se distingue dos fundamentos. A causa de pedir está no mundo dos fatos, e os fundamentos estão no mundo do direito, no mundo jurídico. Então, na questão da fundamentação, sim, todos os fundamentos já estariam. Mas a causa de pedir me parece que estaria fora desse mundo jurídico. Então, eu peço vênia ao eminente relator, mas eu vou acompanhar o voto do eminente revisor. Então, assim se decide, por maioria, vencido o relator. Fica, nesse caso, acho que regimentalmente tem que ficar Vossa Excelência, né? Como redator. Obrigada, boa tarde, Excelência. Então, assim se decide, por maioria, nos termos do voto do redator, do juiz revisor, doutor desembargador Emerson.